Olá, alunos, vamos para a nossa 93ª aula. Eu quero congratular vocês por estarem aí organizados com os materiais, acompanhando as videoaulas, fazendo os exercícios, que são sempre preparados para vocês com tanto carinho pelos professores e por uma equipe técnica que atua na Secretaria de Educação, né? Relembrando os estudantes que têm acesso ao aplicativo do Google Classroom, né, para sempre responder ao formulário de questões, que tem lá as questões objetivas de múltipla escolha, e na sequência clicar no link para validar a presença de vocês, né? Eu sou a professora Rosa Helena Bueno e vamos agora então começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai estudar um conteúdo que ainda não havíamos estudado no decorrer desse ano letivo, né? Então a gente vai trazer algumas novidades, certo? Então o gênero textual que nós vamos trabalhar hoje é a quarta capa e orelhas de livro, né? Vamos trabalhar o uso dos adjetivos e os pronomes de tratamento e algumas figuras de linguagem, né? No caso hoje a gente vai ficar mais com a catacrese, que é uma figura de linguagem que nós não havíamos explorado muito ainda, né? A gente já tinha estudado a metáfora, a metonímia, a hipérbole, a comparação, né? Mas a catacrese ainda não havíamos trabalhado assim com maior profundidade. Então a gente vai fazer isso nessa aula, ok? Vamos também tentar reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão, né, dentro de um contexto, dentro de um enunciado, e fazer inferências para descobrir a intencionalidade na produção de um enunciado, ok? Então vamos começar? Observem aqui a imagem que eu trouxe para vocês nesse slide, né? Então a gente tem aqui como que é a formatação de uma capa, né? Então a gente tem ali a orelha da capa ou primeira orelha já no início da capa do livro, né? Tem a parte que é intitulada lombada, né? Que é a parte onde ficam ali presas as folhas que vão compor o livro. Na sequência, a gente tem aqui, olha, uma setinha indicando a orelha da quarta capa ou segunda orelha, né? Então, a quarta capa, se a gente analisar ali e contar o número de capas que compõem o livro, a gente vai ter que a orelha da capa ou primeira orelha é bem curtinha, na sequência vem a capa maior, que traz o título do livro, o nome da editora de publicação, nome do autor ou dos autores, né? Aí vem a lombada, que é essa parte que vai, né, dar suporte para segurar, para prender ali as folhas do livro. E na sequência a gente tem a outra capa, que seria a terceira capa, e por fim uma capinha menor que dobra ali, que a gente chama de orelha da quarta capa ou segunda orelha. Então é a esse gênero textual, as palavras como são selecionadas para compor o discurso que vai estar ali presente nessa quarta capa que nós vamos estudar hoje com um pouquinho mais de profundidade, ok? Então, as características do texto da quarta capa. Elas auxiliam o leitor, né? A ideia é auxiliar o leitor a localizar-se na história, contextualizando o teor do livro. Na maioria das obras é inserida uma sinopse ou um recorte que dê a entender onde, quando e quem está na história, né? Então a gente tem aqui uma sinopse, né, que ali de alguma forma o leitor tem acesso às ideias principais do livro, né? Tem uma mensagem ali que veicula essa ideia até para estimular o leitor, né? E a gente tem em algumas situações uma explicação de onde aconteceram os fatos, quando e quem está na história, certo? Para o texto da orelha de capa, geralmente é apresentada uma introdução à história do livro, na qual são apresentados os personagens principais e o local no qual se passa a história. Há uma breve descrição da situação na qual se encontra a trama em seu início. E é na primeira orelha que o leitor toma um melhor conhecimento da história, né? Então a gente tem ali, dependendo do livro, eles dão o enfoque, a ênfase, né, para algumas dessas características, já na orelha da capa, já no início, e em outros casos vai para a quarta capa. É isso que a gente vai, né, analisar com mais calma agora. Vejam lá, o texto da orelha da quarta capa. Então, via de regra, apresenta uma mini biografia do autor, contando sua história da vida, as obras mais importantes e características interessantes para o leitor, né? Tem que ser algo bem sucinto, bem breve, de uma forma bem resumida, né? A biografia é a história de vida do autor, né? Geralmente a história de vida traz ali
elementos da sua produção acadêmica, da sua produção intelectual, né? Então traz ali os livros mais conhecidos, né? Que às vezes, dependendo do autor, é difícil trazer uma mini biografia ali na quarta capa, né? Tamanho ao currículo do escritor, do autor. Então são selecionados ali as obras principais produzidas por ele, né, e o ano que nasceu, algumas informações principais da sua vida para compor ali. Então, de uma forma bem sintetizada mesmo, bem resumida. Já a segunda e terceira capa são as partes internas da capa. A quarta capa é a última capa, no verso ali do livro, né? É justamente a segunda e terceira capas que são, tecnicamente, as contracapas. A segunda pode ser chamada de contracapa anterior e a terceira de contracapa posterior. A lombada é onde a capa se fixa ao miolo do livro, conforme a gente pode observar bem ali no modelo, né, na imagem ali do modelo de capa. Então aqui eu trouxe a imagem de uma capa aberta, antes das dobras, então a gente tem a orelha da quarta capa, a lombada, a capa e a orelha da capa. Vamos agora tentar entender aqui melhor esses conceitos por meio do nosso primeiro exercício para a aula de hoje, ok? Então, com relação à estrutura do livro, assinale a alternativa errada. Vocês vão marcar um X na alternativa incorreta, ok? Então, alternativa A, a segunda e terceira capas são as partes internas da capa? B, a quarta capa é a última capa, verso do livro? C, a segunda e terceira capas são as contracapas? Ou D, a lombada é o outro nome dado à quarta capa? Um tempo para vocês assinalarem uma das alternativas.
Vamos retornar, pessoal, verificar? Então, olha lá, quem assinalou a letra D como alternativa errada, né, acertou. Isso quer dizer que as demais estão corretas, né? Então, a segunda e a terceira capa são as partes internas da capa. A alternativa A está correta. Na alternativa B, a quarta capa é a última capa, é o verso do livro. Na alternativa C, a segunda e terceira capas são também chamadas de contracapas. E na alternativa D, que diz que a lombada é o outro nome dado à quarta capa, está incorreta, né? Então, quem assinalou a D conseguiu captar ali, né, essa formatação na elaboração de um livro. Vamos para o exercício 2 agora. Com relação ao texto da orelha de quarta capa, é incorreto afirmar: A. Geralmente apresenta uma mini biografia do autor. B. Traz um pouco da história da vida do escritor. C. Também pode informar ao leitor sobre as obras mais importantes já escritas. Ou D. Traz apenas uma sinopse do livro. Um tempo para vocês pensarem e assinalar a alternativa incorreta. Então, galera, verificando, observem lá que a alternativa errada é a letra D, né? Então, não é possível afirmar que a quarta capa traz apenas uma sinopse do livro, como a gente viu ali, né, nas questões, nas características que nos explicam como que ocorre a formatação de um livro, tá? Então, a alternativa da letra A afirma que geralmente apresenta uma mini biografia do autor, né? Então, geralmente traz ali as obras principais produzidas pelo autor, o ano de nascimento, né? A letra B é sinônima da letra A, então também está correta. E na letra C também pode informar ao leitor sobre as obras mais importantes já escritas, né? Não todas as obras, mas de uma forma sintetizada, resumida, quais
foram ali as produções mais vendidas, as produções mais famosas do escritor ali do livro, certo? No exercício 3 agora, com relação ao texto da orelha de capa, assinale a alternativa correta. A. É apresentado o desfecho da história do livro? B. Os personagens não podem ser apresentados? C. Apresenta-se uma mini biografia do autor? Ou D. Há uma breve descrição da situação na qual se encontra a trama em seu início. Então, observem o enunciado dessa questão com relação ao texto da orelha de capa, ok? E aí vocês vão assinalar a alternativa correta. Um tempo para mais esse exercício. Retornando então, galera, observem lá que quem considerou a letra D como alternativa correta, parabéns, acertou, né? Então, com relação ao texto da orelha de capa, há uma breve descrição da situação na qual se encontra a trama em seu início, né? Na qual se encontra ali o início da história, ok? Então, vamos ler agora uma mini biografia. Será que a gente sabe o que é uma mini biografia? Vamos ler com mais atenção. Observem aqui que eu trouxe aqui uma celebridade aí do mundo literário, né? O Maurício de Souza, vocês já conhecem, com certeza, já leram várias histórias em quadrinhos, vários gibis, várias tirinhas produzidas por ele é bem famoso, né? Nessa questão da produção artística, literária, direcionada ao público infanto-juvenil e ao jovem e a todas as idades, né? Não tem idade para se deliciar ali com as histórias em quadrinhos produzidas por ele. Então, aqui temos uma mini biografia. Então, Maurício Araújo de Souza, Santa Isabel, 27 de outubro de 1935, é um cartunista, é empresário e escritor brasileiro.
é um dos mais famosos cartunistas do Brasil, criador da Turma da Mônica e membro da Academia Paulista de Letras. Maurício de Souza é desenhista e empresário. Inventou os personagens da Turma da Mônica, que se tornaram as figuras mais populares de histórias em quadrinhos criadas no Brasil. Então vejam que aqui a gente teve duas mini biografias dele, né? Uma com um pouco mais de detalhes, outra com menos, vai depender ali da disponibilidade de espaço que o escritor tenha, né? Para poder selecionar se a síntese, se a biografia do autor, né? Se a mini biografia vai ter ali determinadas explicações, determinadas informações ou não, né? Às vezes ele vai ter que reduzir, às vezes vai poder ampliar, depende do espaço destinado ali a isso. E biografia. Então, a palavra bio, né, significa vida e grafia, a escrita. Então, geralmente, numa biografia, nós encontramos a descrição dos fatos particulares da vida de uma pessoa. Pode conter fotos que testemunham os acontecimentos. É um documento que consta a trajetória de vida de uma pessoa com dados precisos, incluindo nomes, locais e datas dos principais acontecimentos. Então é comum nós termos aí biografia de cantores, biografia de escritores, biografia de jornalistas, historiadores, de pessoas renomadas, enfim. É possível fazer a biografia de qualquer pessoa, né? Basta a gente investigar ali data de nascimento, os acontecimentos mais marcantes, as produções feitas por aquela pessoa, a gente consegue fazer ali uma biografia, certo? E agora a gente vai fazer uma retomada da catacrese, né? Então a catacrese é uma figura de linguagem que representa um tipo de metáfora de uso comum que com o passar do tempo foi desgastada e se cristalizou. Isso porque ao utilizarmos tanto determinada palavra, não notamos mais o sentido figurado expresso nela, né? Então quando que a gente vai ter catacrese? São aquelas situações em que você precisa de uma palavra que expresse o significado de determinado objeto, determinada parte de um objeto, e por vezes você não tem, né? Então, aqui nos exemplos a gente pode ver ali, o pé da cadeira está quebrado, né? Então você pega a palavra pé, que é a parte de um corpo humano ou do corpo de um animal, e atribui ali para um objeto inanimado, né? O pé da cadeira. E recorrentemente a gente passa a utilizar isso ao longo do tempo, que a gente nem percebe, né, que ali não seria a palavra tecnicamente adequada, mas já está considerada ali, né, de uma forma, digamos assim, normativa na língua portuguesa. Então eu digo o pé da cadeira está quebrado, todas as pessoas vão entender, certo? No segundo exemplo, a asa da xícara está quente, né? Quem tem asa são os pássaros, né? Mas como eu não tenho um nome apropriado para aquela partícula da xícara onde eu seguro o café para não esquentar, para não queimar a mão, eu chamo de asa da xícara, certo? Então eu tenho também uma catacrese. A boca do fogão está estragada, né? O fogão aparentemente não deveria de ter boca, né? Se a gente pensar que quem tem boca são os seres humanos ou os animais. Então quando eu atribuo partes que são características humanas ou de animais, né, de seres vivos a um objeto inanimado, eu tenho esse fenômeno da catacrese, né? No outro exemplo nós temos ali o dente de alho está no pote e o pé de cabra está na maleta de ferramentas, né? Então dente de alho, pé de cabra, cabeça de cebola, né? Outros exemplos que a gente tem ali que podem constituir a nossa catacrese, ok? Então é uma metáfora que se afirma como natural, né? Então tem ali pé da cadeira, asa da xícara, coroa do abacaxi, né? Observem ali mais exemplos, certo? Aqui um outro exemplo, as mulheres adoram sapatos de bico fino, né? Onde que está a catacrese aqui? Se a gente for pensar, quem tem bico em princípio é o pássaro, né? Que é um ser vivo, é um animal. O sapato é um objeto inanimado, não tem vida, mas quando eu coloco bico fino, porque não tem uma expressão apropriada tecnicamente para identificar o bico do sapato, né? Inclusive na minha explicação eu também não consigo encontrar uma palavra, né, que poderia trazer uma explicação técnica, então a gente tem essa figura de linguagem que chamamos de catacrese. Ok? Agora a vez de vocês, vamos ver se entenderam. No exercício 4, explique como é possível considerar catacrese na expressão orelha da capa do livro, que é um dos conteúdos da nossa aula de hoje. Então procurem uma explicação aí para justificar por que a gente pode considerar orelha da capa de livro uma catacrese.
Retornando então, pessoal, observem lá, hein? Se vocês elaboraram uma resposta mais ou menos parecida com a minha, vocês conseguiram acertar, né? Então, na falta de uma palavra apropriada e semelhante, utiliza-se uma parte do corpo humano ou de um animal para atribuir o nome a esse fragmento do livro. Por isso que a gente chama de orelha da capa, né? Aqui, mais um slide contendo aqui outros exemplos de catacrese, né? Então, catacrese consiste no emprego impróprio de um termo, por não existir tempo adequado para designar certas ações, coisas ou qualidades. Então, a gente tem ainda batata da perna, cabeça de alfinete, braço do sofá, né? Tenho certeza que vocês estão aí tentando buscar mais exemplos de catacrese, de situações similares, né? Vocês estão tentando se lembrar aí. Então, continuem, né? Continuem para poder exercitar e aprender o que é uma catacrese. Então, no exercício 5, eu vou pedir para vocês citarem aí outros exemplos. Retornando, galera, olhem lá. Então, outros exemplos que a gente pensou que vocês poderiam imaginar, mas vocês podem ter citado outros exemplos também que poderão estar corretos, tá? Então, foi escolhido aqui para vocês asa do avião, bico do bule, braço da cadeira, pé de mesa, né? E vocês têm aí a imaginação fértil, né? Devem ter saído com certeza outros exemplos de catacrese. No exercício 6 agora, eu vou pedir para vocês localizarem os adjetivos presentes nessa mini biografia. Tá? Então, vou deixar a mini biografia aí no slide para vocês lerem e tentem localizar os adjetivos aí.
Então, galera, quem conseguiu localizar os adjetivos lá, sublinhou ou anotou as palavras célebre, bem-sucedido, renomado, brasileiro, famosos, né? Então, observe que às vezes o adjetivo vem antes do substantivo e às vezes ele vem depois, né? No caso ali, o primeiro adjetivo nosso é um cartunista célebre, então veio depois do substantivo, né? Cartunista. E a gente tem aqui no final, na palavra famosos, é um dos mais famosos cartunistas, um adjetivo que antecedeu o substantivo. Então, às vezes, eles qualificam o substantivo a que se referem antes ou depois, ok? Vamos para o exercício 7 agora. Eu vou pedir para vocês identificarem o pronome de tratamento e os adjetivos utilizados nessa mini biografia adaptada. Então, a mini biografia foi adaptada para que vocês possam fazer esse exercício. Então, vocês conseguiram se lembrar quais são os pronomes de tratamento? Então, quem anotou aí, ó, meritíssimo, que é o pronome de tratamento adequado para a gente se referir ao juiz, né? A palavra ilustre, né, de cidade, ilustre, é um adjetivo que qualifica o substantivo cidade. É a palavra amado, amado povo, percebam que é um adjetivo que vem antes, ele antecede o substantivo que se refere, no caso povo, né? A palavra misterioso e na sequência adorável, que são os adjetivos, ok? Então temos um pronome de tratamento, né? E 4 adjetivos, certo? Vamos fazer uma revisãozinha aqui dos nossos pronomes de tratamento. Então o mais comum deles é senhor, senhora, né? Que tem ali uma abreviação SR ponto e SRA ponto. É um tratamento formal, né? O senhor gostaria, quando eu vou conversar com alguém que eu não conheço, não tenho muito familiaridade, e essa pessoa tem uma idade maior que a minha, geralmente é um adulto, eu me refiro a ele como senhor, senhora, né?
Você já é um tratamento mais informal, né? Mas eu também posso utilizar. Já se eu me refiro a príncipe e princesa, então o pronome de tratamento adequado seria Vossa Alteza, né? E Vossa Eminência para cardeais, né? Observe que também a gente tem as abreviaturas que podem ser utilizadas, né, para abreviar aí o pronome de tratamento, não precisa escrevê-lo por extenso. Temos Vossa Excelência para altas autoridades, Presidente da República, ministros, deputados, Vossa Excelentíssima Reverendíssima, quando eu me refiro a bispos e arcebispos, Vossa Magnificência, quando eu me refiro ao reitor da universidade, e Vossa Majestade, quando eu me refiro a reis, rainhas, imperadores e imperatrizes. Vossa Reverência, para se referir a sacerdotes e outras autoridades religiosas do mesmo nível. Vossa Reverendíssima, também para se referir a sacerdotes e outras autoridades. Vossa Santidade, para se referir ao Papa. E Vossa Senhoria, de uma forma mais formal, para fazer a referência a oficiais, funcionários graduados e tratamento comercial. Certo? Então, fizemos hoje uma retomada aí de alguns conteúdos, né, como as figuras de linguagem, aprendemos um pouquinho sobre a catacrese, estudamos um gênero discursivo que não tínhamos ainda estudado, né, nas aulas anteriores, que se refere à quarta capa e orelhas de livro. Fizemos uma revisão também de adjetivos, pronomes de tratamento, né, efeitos de sentido decorrentes da escolha de uma determinada palavra ou expressão e inferências para descobrir a intencionalidade na produção de um enunciado. Agradeço imensamente a participação de vocês, estão aí as referências para aprofundamento nos estudos e continuem em suas casas se puderem.